Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar para mais uma reflexão, tá bom? Vamos parar um pouquinho e tentar, de alguma forma, nos conectar com Deus. Vou continuar falando ainda da totalidade do Evangelho, falando de salvação. Eu comecei a falar de salvação, E eu trouxe uma definição do que é salvação, já falei sobre isso. E depois que eu trouxe essa definição, eu falei o que significa, realmente fiz uma abordagem geral do que significa essa libertação. Aí eu disse, em primeiro lugar, que a salvação ela significa que o homem é liberto do pecado, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí eu fiz uma pausa nesse primeiro ponto e eu fui explicar ele, porque dentro dessa libertação do pecado, eu falei de uma tríplice libertação do jugo do pecado. É a libertação da culpa do pecado, a libertação do poder do pecado e a libertação da corrupção do pecado, tá? Isso tudo está dentro desse ponto que eu falei a respeito do homem ser liberto do pecado. Só que aí nós temos mais, nessa abordagem geral, eu vou para o meu segundo ponto. O primeiro ponto foi que a salvação significa que o homem é liberto do pecado. Aí eu tratei dessa tríplice libertação. Agora, em segundo lugar, a salvação, querido, ela nos reconcilia completamente com Deus. É a segunda abordagem geral a respeito da salvação. Aí vamos trabalhar isso um pouquinho, tá? Antes da queda, o homem ele vivia em comunhão com Deus e ele gozava, desfrutava dessa companhia de Deus diariamente. Se você ler o texto, Gênesis 3, principalmente Gênesis 3, você vai perceber, 2, 3, que o homem estava na presença de Deus, na companhia de Deus todos os dias. O Senhor vinha visitá-lo. Depois que ele caiu, depois que ele pecou, que ele desobedeceu a Deus, ele perdeu essa bênção, tá bom? E veja, eu queria que você entendesse isso. Salvação diz respeito, querido, à restauração dessa bênção, da comunhão intensa com o Senhor, entendeu? Então, nós não seremos salvos, o homem não será restaurado enquanto não for restabelecida essa comunhão, tá? E essa comunhão só pode ser restaurada por meio de Jesus Cristo. Olha, querido, eu queria que você entendesse uma coisa aqui. O homem estava num jardim, foi colocado por Deus no jardim. Eu já disse isso aqui, se você não crê na Bíblia, eu não sei o que você vai fazer aqui com esses vídeos, tá bom? Eu sugiro até que você não veja, porque não faz sentido, tá? Tudo que eu vou dizer é baseado nas Escrituras Sagradas, tá? É fruto do conhecimento, da leitura, do entendimento que eu tenho das Escrituras Sagradas. Então, toda a minha opinião, tudo que eu vou falar está centrado nas Escrituras Sagradas. Então, vamos lá. Deus fez o homem, colocou o homem no jardim e ele tinha comunhão com esse homem todos os dias. O texto diz em Gênesis, lá nos capítulos 2 e 3, que todos os dias Deus visitava esse homem e a mulher. Havia uma comunhão intensa entre o casal e Deus, Quando a gente quer olhar, quando a gente quer conhecer o plano de Deus, o plano original de Deus para a humanidade, o correto é a gente voltar para o Éden antes da queda, porque ali nós temos aquilo que é o propósito original de Deus. O homem criado por Deus, vivendo num paraíso, num lugar perfeito, acompanhado de uma mulher perfeita, a mulher acompanhada de um homem perfeito, que bênção, desfrutando da presença de Deus e vivendo essa comunhão intensa diariamente, até que o pecado entrou, até que o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O pecado entrou nesse lugar, nesse jardim, nesse paraíso, rompeu com a comunhão do homem com Deus. O homem foi expulso da presença de Deus e o que nós temos depois daí, querido, é uma história de tragédia, de sofrimento, de dor, porque o plano original de Deus foi, de certa forma, interrompido. Em Cristo, nós podemos desfrutar até certo ponto desse plano original, Ainda que a conversão faz muito mais do que aquilo que foi feito por Adão e Eva no começo, porque quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham a possibilidade de cair. O homem que é salvo não tem mais essa possibilidade. Mas veja, Cristo veio para restaurar o homem a essa comunhão,
para restaurar o homem ao paraíso, tá bom? Então a salvação, ela implica, o segundo ponto da salvação, ela implica nessa reconciliação completa com Deus. O primeiro ponto diz que nós somos libertos do pecado. O segundo ponto diz que a salvação nos reconcilia com Deus, tá bom? Nos leva de volta a essa comunhão intensa. Aí eu digo para você, se você está ouvindo isso aqui, você é um cristão, você deveria desfrutar dessa comunhão com Deus, dessa vida com Deus, desse tempo a sós com o Senhor. O grande drama nosso, querido, como ser humano, como gente, como homem e mulher, é que nós vivemos distante de Deus, sabe? Eu diria que a causa para toda a violência, a causa para todo o sofrimento que há no mundo hoje, toda a dor que existe hoje, é o fato do ser humano estar distante de Deus. O ser humano virou as costas para Deus e ele não quer saber de Deus e da vontade de Deus. Ele quer saber de si mesmo, ele quer saber de satisfazer os seus desejos, os seus caprichos, a sua vontade. É um homem que vive intensamente em busca de satisfação pessoal. E no sexo, nas drogas, no alcoolismo, nas diversões, nas baladas, entende? Ele está sempre buscando isso, na verdade. E isso é o ser humano distante de Deus. Ele não sabe que ele poderia encontrar prazer maior do que esse até se ele estivesse vivendo com Deus. Eu falo de experiência própria, queridos. Boa parte das pessoas que veem isso aqui, alguns me conhecem, né? Eu tenho a esperança de que meus primos, o pessoal das antigas vejam esses vídeos, eles me conhecem, sabem quem eu fui antes de conhecer Cristo, antes de ter sido alcançado por Cristo, de como eu vivia, na verdade. Eu vivia para minha satisfação pessoal, sabe? Eu vivia buscando satisfazer os meus desejos, na verdade, até que Cristo me alcançou. E eu pensava que aquilo era a vida. Quem me conheceu lá na minha terra natal, lá em Chapadinha, sabe? Eu trabalhava com som, vivia de festa, todo final de semana num lugar diferente, 2, 3 festas por semana. Em algumas épocas do ano, no período de eleição, e algumas épocas festivas, 3, 4 noitadas por semana em festa, né? E eu achava que aquilo era a vida, que aquilo era o máximo, até que eu conhecia Cristo. E eu descobri que eu não preciso de nada daquilo, aquilo tudo ali. Na verdade, eu vivia um constante perigo, né, diário. Eu lembro muitas vezes de dormir em cima de um caminhão carregado de som. Eu amarrava os pulsos, amarrava as pernas para poder dormir de um lugar para o outro, para poder estar de pé na noite seguinte, né? Vivia um constante perigo e achava que aquilo era aventura, que aquilo era o máximo. Até que Cristo me alcançou. E toda essa necessidade de preencher esse vazio que havia dentro de mim foi preenchido por Cristo, e eu descobri que eu não preciso daquilo para viver feliz, eu não preciso daquilo para satisfação. Eu posso encontrar isso em Cristo, eu posso encontrar isso lendo a palavra de Deus, eu posso encontrar isso na comunhão com os irmãos na igreja, no culto a Deus. É incrível, eu encontro isso orando, eu encontro isso lendo um livro, entende? Um livro cristão. Então eu posso encontrar essa alegria, esse prazer de viver de verdade, entendeu? É encontrado em Cristo. É encontrado em Cristo. Eu gostaria muito, querido, de deixar isso contigo, sabe? Cristo, ele preenche o vazio da nossa alma. Ele nos reconcilia com Deus. Traz de volta a possibilidade da comunhão com Deus. E quando nós encontramos isso, a pergunta que a gente faz é: meu Deus, por que eu demorei tanto para entender? Por que eu demorei tanto para acreditar? Porque de fato, querido, de fato, quem vive como eu vivi, nas noitadas, nas baladas, nas farras, achando que aquilo era o máximo, né? E aí de repente você percebe que você não precisa de nada disso, que aquilo é desnecessário, que aquilo é muitas vezes perigoso, né? Faz você viver momentos assim que não deveriam ser vividos, momentos de tolices, de perigo mesmo, sabe? Eu estou falando de perigo mesmo, e de coisas que você faz e depois está envergonhado. Eu deixo para você uma mensagem, querido. Entrega a tua vida para Jesus, porque o que leva a gente a viver dessa forma é um vazio na alma, tá bom? Esse vazio na alma, ele é preenchido por Cristo, tá bom, querido? Deus abençoe vocês e até uma próxima.